Oi, gente, boa noite. Estamos aqui novamente para mais uma aula. Agora, nossa aula sobre o desenho universal. Hoje a gente tem um convidado muito especial, um convidado da casa, né? Mas antes da gente chamar esse convidado especial e da casa, eu quero trazer para vocês o seguinte, para a gente retomar um pouco, né? Lá na primeira aula, lembra, a gente falou um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom, depois a gente trouxe sobre a RTI, como isso se organiza dentro do espaço escolar, como é que isso ajuda a organizar o raciocínio pedagógico do professor, e o que que tem a ver isso com o PEI, né? O que que ajuda, o que que nos auxilia a pensar para fazer o plano de ensino individualizado. A gente teve semana passada também sobre metodologias ativas, algumas estratégias que a gente pode fazer, algumas estratégias de grupo e que facilitam essa organização do grupo, facilitam essa organização da sala de aula. Então, vocês perceberam, a gente caminhou para o planejamento, que é a taxonomia de Bloom, quais os objetivos de aprendizagem que eu vou escolher para incluir no planejamento. Eu passei pela RTI, onde a gente vai ter as estratificações, a gente tem os estágios em que as crianças se encontram, lembram da pirâmide que a gente fez? A primeira pirâmide, onde encontram-se todas as crianças, algumas crianças com dificuldade de aprendizagem, que a gente liga lá o nosso sinalzinho amarelo, aí a gente tem lá a segunda camada, que é essa segunda camada onde são as crianças que estão com uma dificuldade, que precisam de um atendimento um pouco mais diferenciado, de um olhar diferenciado, não só do professor, mas da escola como um todo. E no topo, lá na nossa terceira camada, de fato, as crianças que precisam de um olhar diferenciado, de um plano de ensino individualizado, de estratégias diferenciadas, ok? E hoje, né? A gente traz aí a amarração dessa organização. A gente traz aqui toda uma arquitetura. A gente traz o que começa dentro da sala de aula, formas da gente se relacionar em sala de aula, de como a gente vai organizar esse grupo em sala de aula. Aí a gente traz as estratificações, os objetivos ali para cada camada da TRI, para cada camada da resposta à intervenção que a gente vai fazer para esses alunos, e para a gente fechar, né? Semana passada a gente trouxe metodologias ativas, e para coroar todas essas aulas, a gente vai falar um pouquinho do desenho universal para aprendizagem. E aí, o nosso convidado muito especial, que está aqui chegando no palco junto com a gente, né? Para vocês que já conhecem, para quem não conhece, o professor Adalto, nosso querido amigo professor Adalto, ele possui graduação em pedagogia, é psicopedagogo, fez educação, mestrado em educação e Saúde na Infância e na Adolescência pela Universidade Federal de São Paulo, tem ampla experiência na área de educação, com ênfase em docência e gestão escolar. Atualmente, Adalto é diretor de escola. Resumindo um pouco o seu currículo, né, Adalto? Mas no meio aí da nossa conversa, a gente acaba soltando um pouquinho da nossa formação mais amplamente. Mas vamos lá, vamos já conversar, né, sobre as nossas andanças aí sobre educação. Vamos contar um pouquinho o que que é, né, Adalto? Conta para a gente, você que está dentro da escola, que está como dentro da gestão da escola, conta para a gente um pouquinho aí
Que é esse desenho universal para aprendizagem? Da onde que surgiu esse nome? Como é que começou tudo isso, né? Vamos lá. Obrigada, boa noite. Agradeço o convite, Dani. A gente já interage, já trabalha junto há uma década e meia ou 15 anos. São duas formas diferentes de transmitir a mesma informação para quem está nos acompanhando. E boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei em que momento vocês estão nos assistindo, mas eu espero que vocês sejam muito bem-vindos aqui nesse nosso encontro e que vocês se sintam parte aqui dessa nossa aula, dessa nossa conversa sobre o desenho universal para aprendizagem. Então, a Dani contou um pouquinho sobre o meu currículo para vocês e atualmente eu exerço a função de diretor de escola. Como gestor, e não só o diretor de escola, mas o gestor de qualquer espaço, a gente precisa começar a pensar e construir formas de que todos possam usufruir do espaço. Ainda mais quando ele é um espaço de uso público, independente dele ser um espaço de uso público privado ou público no sentido da prestação de serviços públicos, aqueles ofertados pela União, pelos estados, pelos municípios. Como assim? Por exemplo, um banco. O banco, hoje a gente vai pouco, mas antigamente íamos muito, né? Quem tem a nossa idade está acostumado com a ideia de ir na instituição financeira para sacar o salário, para depositar um cheque, para utilizar os serviços. Hoje, as crianças, os jovens, nem conhecem mais esse tipo de apuro que a gente passava na vida, né? Hoje, eles fazem tudo pelo aplicativo, no conforto da própria casa. O banco, ele é um espaço de uso público, quer dizer que está destinado para todas as pessoas, e de natureza privada. Já a escola é um espaço de uso público de natureza pública. Então, são espaços de uso públicos de naturezas um pouquinho diferentes, mas que de algumas décadas para cá começaram a se transformar. Então, por exemplo, o espaço do banco. Ainda eu tenho certeza que na cidade em que você mora existem agências bancárias. E quando você chega e dá de frente com uma agência, você vai encontrar uma rampa. Ué, e por que isso é importante? Porque a rampa é um recurso arquitetônico que permite o acesso. Se nós nos depararmos com uma escada, nós teremos uma barreira arquitetônica que impede o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. Por exemplo, uma pessoa que depende de cadeira de rodas para se locomover. Se a única forma de entrar no banco, ou no shopping, ou na escola, ou na igreja, ou em qualquer outro espaço, for uma escada, essa pessoa vai estar impedida de participação. Esse é a natureza, a origem do conceito de desenho universal. É uma expressão que a gente toma para a educação por empréstimo da área da arquitetura. Então, a discussão sobre desenho universal numa perspectiva de acessibilidade surge na arquitetura. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que esse conceito não nasceu na nossa área. Porém, a educação tem a humildade de reconhecer que as outras áreas, as outras ciências, podem contribuir muito com o nosso trabalho. E é por isso que nós tomamos emprestado esse conceito e transformamos ele no conceito de desenho universal para a aprendizagem, o DUA. A Dani montou uma sequência de aula, eu a chamo de Dani, desculpe, a gente trabalha muito há bastante tempo, muito próximos, então eu acabo chamando pelo apelido, né? Eu chamo ela de Dani. Então, a Dani construiu uma sequência de aulas para que vocês acompanhassem, que permite a construção de um planejamento mais eficaz, mais eficiente e, sobretudo, menos cansativo para nós que somos educadores, professores, que estamos lá na rotina do dia a dia e que precisamos olhar para a nossa sala de aula com toda a heterogeneidade que ela tem e conseguir alcançar os objetivos que são propostos para todos. Então, se você, professor, tiver 27, 30 ou 35 alunos na sala e tiver que planejar uma atividade, uma aula diferente para cada um desses alunos, você vai estar extremamente sobrecarregado e dificilmente chegará no final do dia com algum tipo de energia. O conceito de desenho universal da aprendizagem vem para nos ajudar nesse sentido. Ele primeiro propõe algumas inversões de lógicas que nós estamos acostumados. Algumas vezes, os professores começam o seu planejamento pelo conteúdo, o conteúdo que está previsto para aquela disciplina, está organizado no currículo. Quando a gente pensa na perspectiva do desenho universal, a gente começa a pensar nos nossos objetivos. Quais são as finalidades que eu quero atingir? Por isso, a aula de taxonomia, que acredito que foi a primeira aula que a Dani gravou para vocês, fez com vocês, nos ajuda muito
quando a gente fala de desenho universal. Eu entendo, e acho que muitos outros educadores também, que desenho universal não é uma metodologia de planejamento de aula, não é uma ferramenta de planejamento de aula, é, antes disso, uma filosofia, uma forma como a gente concebe educação. O desenho universal da aprendizagem, o DUA, ele vem para nos ajudar a refletir um pouquinho sobre como as pessoas aprendem. Vamos fazer o paralelo com a arquitetura. Como as pessoas acessam determinado prédio por uma escada, por uma rampa, por uma porta estreita, por uma porta de vidro giratória. A gente precisa refletir um pouquinho sobre como essa aprendizagem acontece. Então, se o meu objetivo é que a criança lembre de algo, como esse processo de construir uma memória de longo prazo acontece? O conceito de desenho universal, ele é criado na década de 1990, na última década do século passado. Então, não é um conceito tão novo. Por outro lado, nós ainda estamos discutindo sobre o que significa o conceito, onde ele surgiu, quais são suas origens. Então, apesar de não ser um conceito tão novo, ele ainda precisa de uma melhor difusão e de uma maior adoção pelos professores. Então, esse é um aspecto que é bem importante. Ele é um conceito emprestado de outra ciência, ele é um conceito que não é tão novo assim, ele já tem quase 30, 40 anos, daqui a pouco ele já tem meio século, e a gente ainda vem discutindo a importância da adoção dele, não como uma metodologia, mas como uma filosofia, algo que antecede, que fundamenta as nossas práticas como educadores. Então, quando eu digo que eu tenho uma filosofia, a gente estuda filosofia de educação, né, nas graduações, é uma forma de pensar e de encarar. Quando eu adoto a filosofia do desenho universal para a aprendizagem, eu adoto o requisito de que é uma premissa, isso é inegociável, de que as pessoas não aprendem da mesma forma, assim como elas não acessam um prédio da mesma forma. Isso faz sentido para vocês? As pessoas não são idênticas, elas são diferentes e elas não aprendem de um único jeito. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende falando, tem gente que aprende experimentando, tem gente que aprende a cozinhar só de ver uma receita assim escrita já faz o prato fica magnífico. E tem gente que precisa cozinhar, 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 e assim como eu, às vezes ainda não coloca a quantidade certa de água no arroz. Uma coisa que você faz com muita frequência e que ainda tem dificuldade de fazer. Porque os estilos e as formas de aprendizagem são diversas. Então, as pessoas não são idênticas. Isso é uma forma de encarar aquilo que a gente chama de ensino, de educação. É uma filosofia. Antecede as metodologias, antecede as técnicas. Então, para mim, desenho universal da aprendizagem é uma filosofia de trabalho, uma forma da gente pensar. E ela vem muito influenciada com a ascensão das diversas neurociências que vão surgindo no final do século passado. E também tem uma influência importante de um pesquisador renomado chamado Howard Gardner, que vai falar para a gente sobre a teoria das inteligências múltiplas. Ele é uma das primeiras pessoas a fazer essa discussão de que as pessoas aprendem de diferentes formas, a partir de diferentes estímulos, e que as inteligências são diversas. Então, algumas pessoas serão muito boas em realizar cálculos, operações, e outras vão ter um senso estético muito apurado. As pessoas não são idênticas porque elas têm diferentes formas de aprender. Todo esse conjunto de ideias compõe esse princípio do desenho universal da aprendizagem, para a aprendizagem, o DUA. E ele é fundamental para que a gente possa olhar para a sala de aula e entender que se eu der a aula de uma única forma, que se eu trouxer uma única atividade, eu não vou alcançar todos, assim como a escada não permite que todos acessem um determinado prédio. Isso faz sentido para vocês? Acho que é um pouquinho isso do que eu venho defendendo do conceito de desenho universal, Dani, e é o que vai estar presente na maior parte da literatura. Então, os conceitos e origens do desenho universal são esses. Vocês encontrarão nos livros e artigos. E, cada vez mais, nós que somos educadores, defendemos a adoção porque ele diminui o volume de trabalho dos professores. E a gente vai se aprofundar ao longo da aula sobre esse assunto. A gente percebe, né, Adalto, que a gente passa por um planejamento completamente diferenciado, né? A gente acaba pensando num desenho para esse planejamento, né? E a gente precisa lembrar que a gente está falando de presença, participação
e sucesso de todos os alunos. A gente sempre bate nessa tecla. E uma coisa que você falou é o acesso e a permanência, né? Então, assim, o desenho universal, ele não só garante esse acesso e a permanência de modo físico, né? Mas como atitudinal e metodológico. Ele traz isso para a gente, ele traz essa estrutura. E muito bem lembrado, né? O professor acaba, a gente acaba trabalhando menos, né? Mas assim, a estrutura, aquele eixo, né? A coluna vertebral tá lá, tá posta, tá pronta para que o professor ele possa observar esse planejamento e trazer a seu favor, trazer para dentro da sala de aula. Bom, a Dani, quando preparou essa sequência de atividades, de encontros, com vocês, ela, não chegou espontaneamente para fazer uma conversa, com os estudantes. Ela fez um planejamento de cada uma dessas aulas, porque ela tinha objetivos a alcançar. Então, enquanto a gente conversa com vocês, nós temos nas nossas mesas, né, Dani, diversos recursos que a gente, vai olhando e acessando para facilitar a discussão desse conceito que a gente tem na noite de hoje. Então, no nosso roteiro, a gente começa conversando com os nossos estudantes, com os nossos colegas de trabalho, sobre o conceito do desenho universal. Então, a gente já entendeu um pouquinho que a origem é norte-americana, influenciada pela ascensão de outras áreas, que a educação sempre busca uma interdisciplinaridade de forma a alcançar melhor os seus objetivos e que a gente precisa, enquanto educador, manter esse olhar atento. Pensar na perspectiva do desenho universal é conceber como as pessoas aprendem, é acreditar que nem todo mundo aprende de uma única forma. Aliás, não tem nem como duvidar disso. As pessoas não são idênticas. Então, é por isso que a gente vem dizendo que é essa filosofia. O passo seguinte importante que os nossos colegas entrem na nossa discussão, Dani, são os princípios. Nem tudo a gente vai considerar como desenho universal. Existem alguns princípios que precisam ser respeitados para que a gente possa entender um pouquinho o que é esse conceito. Vou trazer um exemplo de novo da arquitetura emprestado. E por que é importante fazer isso? É lá que nasce o conceito original. Então a gente Sim. toma emprestados de lá e vai fazendo as nossas aproximações aqui e se aprofundando dentro da área da educação. A gente tem que ter humildade de reconhecer que nem sempre a gente cria tudo, que a gente pode melhorar, inovar de diversas formas, e o desenho universal é uma delas. Eu acho que todo mundo já viu aquelas torneiras que a gente tem como se fosse uma cruz em cima, com aquelas bolinhas que a gente precisa girar para abrir. Então, você vai num espaço público, é comum encontrar esse tipo de torneira que a gente precisa girar para abrir. Bom, isso requer um esforço muito grande. Mas haverá alguém que dirá assim, não requer nenhum esforço, é só a gente girar. É verdade. Se você tiver todos os dedos, se você tiver a mão, se você tiver o braço, se você tiver tônus para isso, se você tiver acuidade motora fina para isso, aí é fácil você girar. Mas e se você não tiver a mão? E não tiver as duas mãos? O esforço para você conseguir abrir uma torneira desse tipo vai ser muito grande. Eu acho também que todo mundo já viu, né? Não é mais tão comum, mas antigamente era, aquela maçaneta de abrir a porta que é de bolinha. Aquela maçaneta também requer um esforço muito grande para ser aberta. Então, as crianças, às vezes, até têm dificuldade. O que o desenho universal nos ajuda a pensar? Essa forma consegue atingir todos? Bom, essa torneira que eu dei o exemplo, essa maçaneta, definitivamente não consegue. Bom, uma outra pergunta. Eu preciso de um esforço muito grande? Eu preciso. Tanto para girar, quanto essa maçaneta que escorrega, requer um esforço muito grande. Então, na concepção, na origem do planejamento desses dois instrumentos, eu já excluí um monte de gente. Eu já excluí pessoas idosas, eu já excluí pessoas com deficiência. Ah, não, mas a maçaneta de bolinha é bonita. Pode ser, mas ela é excludente. Não servirá para todos. Então, na educação, isso também acontece. Não são os mesmos princípios da arquitetura, a gente tem princípios próprios para a nossa área, e aí essa é a nossa contribuição enquanto educador para essa teoria, mas a gente também tem princípios que norteiam a elaboração das atividades e das propostas a serem desenvolvidas com os diversos estudantes. Sejam eles os estudantes muito pequenos ou até aquelas pessoas idosas que estão na EJA
adultos que não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa. E o desenho universal tem 3 grandes princípios que precisam ser respeitados para que a gente possa produzir atividades nessa perspectiva. O primeiro deles são os meios de engajamento, o segundo, os meios de representação, e o terceiro, os meios de ação e expressão. Então, vocês podem pesquisar na internet, vocês vão encontrar que esses 3 princípios estão sempre presentes quando a gente discute desenho universal para aprendizagem. E nós vamos começar a nos aprofundar um pouquinho em cada um deles, acho que é o momento da gente discutir esses princípios. Para facilitar que vocês possam nos acompanhar, nós vamos disponibilizar na descrição do vídeo uma tabela que permite que vocês possam, depois, com mais calma, depois da aula, vocês possam fazer uma exploração e entender um pouquinho melhor, fazer uma análise aprofundada e aí individualmente, cada um. Né? Então, a gente vai disponibilizar aqui na descrição um link para essa tabela. Então, é uma tabela que vai mostrar para vocês, a minha está em preto e branco, a que a gente vai disponibilizar é colorida, para ajudar também na visualização. E por que eu estou destacando essas coisas? E eu comecei falando que eu conheci a Dani há 1,5 décadas ou há 15 anos. A informação aqui é a mesma, 1,5 décadas e 15 anos. Né? O conteúdo aqui é o mesmo, mas a forma de apresentar é diferente. E por que isso tem muito a ver, muita relação com o conceito que nós estamos trabalhando na aula de hoje? Porque eu posso trabalhar com operações matemáticas escrevendo as continhas na lousa, ou eu posso trazer materiais manipuláveis para que as crianças façam as experiências com os números e acrescentem elementos, tirem elementos, realizem contagem. O objetivo é o mesmo, trabalhar com operações. Mas as formas de fazer isso são diferentes. Então, quando a gente pensa na perspectiva do desenho universal, nós estamos pensando em quais formas eu consigo utilizar para alcançar o maior número de pessoas possível, ao ponto da gente querer, aí talvez até seja uma utopia, mas de querer alcançar todos. Essa palavra todos ela é muito importante quando a gente pensa numa perspectiva de educação que é inclusiva. Vou dar um exemplo que agora os professores vão reconhecer com facilidade. Então, na sua sala de aula, vamos imaginar essa sala de aula, eu inventei, tá? Não é uma sala de aula que você enfrenta todos os dias, eu estou inventando. Você tem alguns alunos neurodivergentes. E quando eu uso a expressão neurodivergentes, eu não estou me referindo especificamente a alunos com algum tipo de deficiência, ainda que sim, alguns alunos neurodivergentes terão uma deficiência. Então, você tem lá um aluno autista, um aluno cego, um aluno surdo e um aluno com TDAH. Você consegue ofertar uma atividade para todos eles? Então, quando você está na frente da aula e explica um conteúdo, faz uma aula numa perspectiva mais tradicional, em que você faz a apresentação do conteúdo, o seu aluno surdo consegue aprender? Bom, eu acho que você não vai alcançá-lo. Nessa mesma aula, você decidiu, então, favorecer a aprendizagem do aluno surdo e trouxe o texto. Ao invés de você falar o conteúdo, você deu um texto. O seu aluno cego vai conseguir ler esse texto? Eu também acho que vai ser bastante difícil. E, enquanto você estava tentando ou falar ou entregar o texto, o seu aluno com TDAH já se distraiu com o barulho da música que está acontecendo na sala do lado. Então, quando a gente pensa em toda essa diversidade dentro da sala de aula, a gente começa a entender um pouquinho os princípios do desenho universal. Se a gente não aprende do mesmo jeito, se os nossos cérebros não são idênticos, é muito mais fácil que no meu planejamento eu já pense diferentes estratégias, atividades, propostas para alcançar o meu maior número de alunos. E aí, a gente vai avançando para outra aula que a Dani trabalhou com vocês, a questão das metodologias ativas, elas nos ajudam muito nesse sentido. Então, eu vou trabalhar com as crianças a fotossíntese. Então, eu posso trazer um texto, eu posso trazer um vídeo, eu posso trazer um mapa conceitual e eu posso montar grupos. No primeiro grupo, as crianças vão ler e vão discutir esse texto. No segundo grupo, eles vão assistir o vídeo. No terceiro, eles vão, um vai explicar para o outro aquele mapa conceitual que está na mesa. E no último grupo, eles vão produzir uma síntese. E eles podem fazer isso escrevendo, gravando um vídeo, fazendo um podcast. Enfim, vou disponibilizar diversas possibilidades de que eles produzam um registro. Nessa perspectiva, a aula atinge os princípios do desenho universal. Quando a gente fala dos 3 princípios, do engajamento, da representação, da ação e expressão, nós estamos falando do uso do cérebro como um todo. Cada um desses princípios relaciona-se com uma área da aprendizagem.
Vou dar o exemplo do nosso primeiro princípio, que é o engajamento. Quando a gente está falando sobre o engajamento, eu preciso pensar em fornecer várias formas do conteúdo chegar para essa criança. Quando a gente fala de engajamento, eu estou pensando em capturar o interesse desses estudantes. Então, a gente está num ano de Copa do Mundo. Eu imagino que se você tem uma sala de adolescentes, eles vão discutir muito futebol. Então, essa é uma forma que eu tenho de capturar o interesse dos meus alunos. Mas o meu conteúdo não é falar sobre futebol, não, mas é falar sobre a matemática por trás do futebol, falar sobre a história por trás do país que participa dessa Copa, e aí a gente vai despertando o interesse dos alunos, a gente vai aumentando esse engajamento. Quando a gente fala dessa aprendizagem, ela acontece na parte mais central do cérebro e está relacionado também com uma partinha que chama amígdala, que valida as emoções daquilo que a gente sente. Se a minha aula é de um tema do meu interesse, com certeza eu estarei mais disponível para aprender. E quando eu tiver que discutir a matemática que eu aprendi, eu terei memórias boas, e elas estarão validadas. Aí, quando se consolidarem como memórias de longo prazo, elas irão ser persistentes. Se as minhas experiências com matemática forem apenas uma série de exercícios repetitivos, eu tenho uma única forma de fazer, que é calcular e escrever, calcular e escrever, calcular e escrever. Não tem outras possibilidades de aprendizagem, outras formas. Então, vai ser um caminho bem sofrido. E essas memórias serão aquelas que vão ser rejeitadas. E quando alguém diz assim, em matemática, nossa, matemática é muito difícil, ou eu não gosto de matemática. Então, quando a gente fala do engajamento, numa perspectiva do desenho universal, é trazer para o centro da aprendizagem o interesse dos estudantes. E dessa forma, construir e consolidar memórias de longo prazo. Eu não vou conseguir fazer isso, é impossível você conseguir ter esse interesse, esse engajamento, colocando todas as crianças dentro de um mesmo vaso, colocando elas como se elas fossem água e elas se moldam à atividade. Isso não vai funcionar em razão da neurodivergência. Quando a gente fala das representações, nós estamos falando de uma outra parte do nosso cérebro, que é essa parte mais de trás, responsável pelas diferentes formas da gente captar os estímulos sensoriais que estão no nosso entorno. Então, o aluno que aprende lendo tem uma forma de captar os estímulos. O aluno que aprende fazer o prato cozinhando, ele experimenta os sabores, ele percebe os cheiros e com isso vai construindo memórias consolidadas para sua aprendizagem. São duas formas de aprender: ler e degustar os sabores. Dos dois jeitos o estudante vai estar aprendendo, mas são estímulos diferentes, são formas de representar aquilo que a gente quer alcançar com eles de formas diferentes. E aqui tem muitas ferramentas que nos ajudam. Os vídeos, os mapas conceituais ajudam demais. Quando você tem uma criança que se distrai com facilidade, uma criança TDAH, uma criança autista nível 1 de suporte, uma criança com dislexia, e você apresenta para ele um texto extenso, com certeza ele vai ter dificuldade de ler e compreender tudo até o final. Mas se além desse texto você traz um mapa conceitual, com os desenhos, com as ilustrações, com as relações, você vai estar favorecendo a aprendizagem desse estudante. Porque com um volume menor de estímulos de informações do que aquele monte de palavras que tem na folha, a aprendizagem desse estudante é mais facilitada. E quando a gente fala da ação e da expressão, a gente está falando do uso das funções executivas, a parte mais frontal do nosso cérebro, onde a gente vai pôr a mão na massa, vai fazer, vai executar, vai recorrer à nossa memória, e aí vai estar relacionando com os verbos mais avançados da taxonomia de Bloom. Nesse caso, esses exemplos que eu trouxe foram bem rapidinhos, mas é para que vocês percebam o quanto todo o conteúdo está conectado. E por mais que muitas vezes a gente diga, não, mas a teoria é assim, na prática é de outro jeito, isso é uma falácia, é uma grande armadilha, porque toda a prática está revestida de teoria, independente da gente ter o conhecimento dela ou não. Porém, quando a gente domina a teoria e sabe o que está por trás do nosso planejamento, fica muito mais fácil a tomada de decisão, que deixa de ser sempre intuitiva e passa a ser intencional e, por este motivo, alcançar os objetivos com mais facilidade. Se quando você se depara com a sua sala de aula, você pensa, antes de ir para a sala, todas as formas que você pode levar de uma proposta para atingir o maior número de estudantes, você vai ter um esforço menor. E você não vai precisar ficar adaptando isso durante a aula, você não vai precisar ficar passando individualmente com cada um dos estudantes, porque aí nós vamos relacionar esse conteúdo com a outra aula que a Dani já introduziu, que é a aula da RTI, que a gente vai ter lá as diferentes camadas de suporte, que a maioria dos estudantes, no Tier 1, na camada 1,
o desenho universal resolve todos os problemas em relação à aprendizagem. Como você oferecerá de diferentes formas o conteúdo, esse tipo de estímulo já garante e assegura a aprendizagem dos estudantes, fazendo com que menos estudantes precisem de suporte de nível 2 ou do nível mais avançado, que seria a intervenção individual. Se você tiver que dar atenção individualmente para 35 alunos na sala, você vai ficar bem cansado no final do dia. Mas se você conseguir resolver a maior parte dos problemas na primeira faixa de intervenção, e tiver apenas 2 alunos para resolver na terceira, você terá um esforço muito menor e conseguirá alcançar com mais facilidade seus objetivos. É aqui que o desenho universal se distingue na sala de aula de outras formas de pensar e conceber a educação. Dani, já falei bastante? Eu não, nem cortei você, que eu tô vendo que você tá embalado, né? Mas assim, Como a a gente gente tá falou que hoje ia falando, ser mais um tom de aula, eu falei, então vamos fazendo em forma de aula. não, não, não tem problema, não é uma crítica, pelo amor de Deus, Não, né? sim, sim. Então, não, você está falando, tudo isso que você está falando vem ao encontro da sala de aula real, né? E dos objetivos que a gente propõe, de um objetivo que ele é macro, né? Que ele pensa para a turma toda. Desde quando a gente começou esse debate, há uma década e meia ou há 15 anos, né? A gente vem batendo nessa tecla de que a gente precisa mesmo pensar numa escola que seja para todos os alunos, independente se o aluno tem deficiência, tem algum transtorno, é, independente, é para todos os alunos. A gente está pensando numa escola universal, né? E o acesso é universal. Isso a gente tem que lembrar também que está na Constituição, né? Está lá na Constituição e a gente tem que sempre estar trazendo. E tudo isso, né, que você está falando, essa construção, a gente está pensando numa arquitetura pedagógica mesmo, né? Os alicerces que compõem essa arquitetura pedagógica e que vão trazer não só segurança jurídica, né? Porque quando a gente fala de PEI, porque tudo começou no PEI, né? Não vai trazer só essa segurança jurídica, mas vai trazer essa segurança pedagógica, porque é uma linha de raciocínio pedagógico que tem um começo, meio e fim, que está estruturado. Isso traz uma enorme segurança para o professor, não só para o professor, para a equipe escolar, porque até as pessoas que estão ali em volta, não só a gestão e não só o professor, que compõem a escola, as pessoas vão ficar mais seguras, porque elas vão saber o que acontece de fato dentro daquela escola. É a tal da previsibilidade que todo mundo precisa, que a gente precisa, para saber o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, que também são os nossos três grandes princípios do DUA, né? Que é o como, o que e para quê, né? O como eu aprendo, para que eu aprendo e o que eu vou fazer com isso, tá? Resumindo, então, e assim, o mais legal que eu vejo, vou voltar até aqui no banner dos princípios, é o quanto esses princípios, eles não estão só relacionados com a arquitetura, nem com o pedagógico, eles estão relacionados com a neurociência também, né? A gente fala tanto de trazer as questões todas dos estudos, das, das pesquisas, tudo baseado em evidência, e o desenho universal para aprendizagem, ele é um caminho e tanto para a gente correlacionar tudo isso, né? Trazendo todas essas estratégias, e elas, como você bem lembrou, é uma falácia a gente pensar que elas não se conversam. Elas se conversam a todo momento, elas se entrelaçam, mas tem uma coisa que, e aí eu quero chamar a atenção,
quando a gente vai fazer formação, a gente faz a formação uma coisa de cada vez. Ou vem um profissional e fala uma coisa, vem outro profissional e fala outra coisa, vem outro profissional e fala outra coisa. O que a gente está tentando fazer é uma amarração, né? E aí agora a gente vai deixar aí para quem quiser se aprofundar no assunto, né? No quanto de interesse aí em se aprofundar no assunto, se aprofundar no assunto. Mas falar que isso tem um entrelaçamento e faz parte de todo esse conjunto da escola. E precisa fazer parte, né? Já que a gente quer trabalhar com inclusão e a gente quer atender a todos os alunos, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa ter isso com clareza para a gente conseguir colocar em prática. Porque senão a gente não consegue colocar em prática, fica tudo muito fragmentado, e daí a gente não sabe como amarrar isso. A questão maior eu acho que é essa, na prática, como é que eu amarro tudo isso, né? E aí a gente está falando aqui a gente já falou, a gente não, né? O Adalto já falou, já foi amarrando tudo aí da taxonomia de Bloom, as metodologias ativas, né? E aí ele já falou como é que se organiza tudo isso dentro de um planejamento, já deu o exemplo, como é que a gente faz, até no modelo de resposta à intervenção, que é a RTI, que a gente põe aí as camadas de suporte, eu vou até voltar aqui as camadas de suporte, que são as 3 camadas aí da RTI, que fica muito mais fácil essa organização para a escola. Você tem um fluxo de trabalho, né? Administrativamente falando, você tem um fluxo de trabalho. É claro, tudo num primeiro momento vai dar muito trabalho até a implementação, mas depois, a hora que você implementou, né? Como dizia meu avô, já peguei o asfalto, agora eu vou embora, né? Então, é mais ou menos isso. E daí, para a gente falar um pouquinho, que a gente estava falando dos 3 princípios do engajamento. Aí eu quero fazer uma provocação. Eu acho que você vai falar de novo bastante. Mas quando a gente trata dessa questão do engajamento, né? A gente também está falando de comportamento. E a gente também, nesse quesito, vou até voltar o banner aqui. Ai, gente, a gente vai e volta, né? Nesse quesito dos 3 princípios do engajamento, quando a gente fala sobre ele, a gente fala sobre comportamento e o quanto a gente consegue não só engajar os alunos, mas a gente consegue prevenir algumas questões comportamentais, né? Porque daí a gente tem um plano, a gente tem aí é, protocolos que auxiliam a gente nessas questões, principalmente quando a gente está falando das crianças que têm aí algum transtorno do neurodesenvolvimento ou que têm aí alguma questão de deficiência. E esse primeiro princípio, que é o engajamento, vai ajudar a gente a olhar para isso. Você já pensou sobre isso, Adalto? Então, vamos lá de novo. Vou embalar mais um pouquinho, e aí a gente vai parando, vai se aprofundando, vai conversando. A gente É, tem um roteiro bem grande de aula, a gente está chegando mais ou menos na metade do conteúdo aqui agora. E a sim, Dani falou essa questão do engajamento. Né? Por que esse princípio ele é importante? Porque ele se relaciona com as nossas. Ele está intimamente relacionado com toda a nossa afetividade, toda a nossa forma de experimentar a vida social, a coletividade. O engajamento, ele, vamos pensar assim: como eu me sinto, eu sou obrigado a ir para a escola. Não tenho opção de não ir. A legislação não permite. Se a criança não vai, se o adolescente não vai para a escola, essa família pode ser penalizada, vai ter implicações com a lei, com a justiça. Então, eu sou obrigado a estar dentro do ambiente escolar. Não tenho opção de não estar. E estando lá, eu me sinto bem,
eu desejo estar nesse ambiente. Esse ano a gente teve uma experiência na minha escola, foi bastante é, engajadora para a gente, né? Que nos ajuda a tomar decisões sobre como conduzir a aprendizagem dos estudantes. Então, nós desenvolvemos algumas atividades, esse comecinho de ano, a gente está gravando esse vídeo para vocês em março, pode ser que vocês estejam assistindo ele em setembro, dezembro, não dá para a gente ter certeza, então vocês precisam saber que a gente está no começo do ano. E uma família nos procurou na escola e deu o seguinte feedback, que nunca a filha deles tinha se sentido, tinha tanta vontade de ir para a escola, tinha sentido tanto desejo de ir para a escola como estava sentindo esse ano. Porque a cada novo dia, cada nova aula, ela era surpreendida positivamente com coisas que estavam acontecendo na escola. E isso está diretamente relacionado ao princípio de engajamento. E a Dani falou, nossa, a gente está relacionando, estabelecendo conexões com o conteúdo que a gente já trabalhou em outras aulas, e isso também é fundamental na educação. A profissão docente, né, o trabalho do professor é muito, a gente às vezes pensa, eu fiz escola, eu posso dar aula. Não é verdade, é um trabalho extremamente técnico, extremamente especializado. Ser professor exige um domínio de uma complexidade enorme de conhecimentos para que você possa fazer uma brincadeira de amarelinha. Você precisa compreender por que está usando essa amarelinha. A amarelinha é o objetivo ou é o recurso? É o conteúdo ou é o recurso? Eu vou trabalhar qual versão da amarelinha para qual objetivo? Então tem uma complexidade. Às vezes as famílias olham e falam assim, mas ela foi na escola, minha filha foi na escola para brincar. Mas tem todo um conjunto de conhecimento teórico que foi articulado antes daquela aula, que culminou naquela brincadeira e que tem muitas filosofias educacionais por trás, como o DUA. Quando a gente, vou voltar aqui para a questão do engajamento. Quando a gente pensa nesse primeiro princípio, eu estou dizendo por que a gente está ensinando, por que isso é importante, eu estou ativando as redes afetivas dos estudantes, e tem algumas coisas que a gente precisa olhar com cuidado. Com certeza você já participou de uma aula em que ficou sentado um estudante atrás do outro, você deve ter sido aluno nesse formato, deve ter estudado nesse formato na escola. Se você não teve somente aulas assim, você foi um feliz estudante. A Dani usou a expressão uma pedagogia, não, uma arquitetura pedagógica, né? Então, hoje, a forma como a gente constrói uma arquitetura pedagógica vai mudando, porque o que funcionava antes não vai funcionando tão bem para as crianças aprenderem, para os jovens aprenderem hoje. Os recursos que eles têm, os estímulos que eles têm, que concorrem com a escola, são diversos, né? Então, é muito difícil para o professor concorrer com o TikTok. E por que é difícil? Porque o conteúdo que é trabalhado dentro da sala de aula, ele é denso, ele é profundo, ele requer reflexão. A gente pode ir lá voltar para a taxonomia, quando a gente fala de lembrar, analisar. Ele requer o uso de funções executivas que são muito complexas de serem articuladas. Quando ele está no TikTok, não, ele não precisa nem pensar, é só mover o dedo e passou para o próximo vídeo e mudou de assunto e pronto, fica por isso mesmo. Então, engajar uma geração dessa, que tem um concorrente como o caos que estão nas redes sociais, né, a aleatoriedade que está na rede social, é um desafio para o professor. E é por isso que a gente precisa lançar mão daquilo que a gente aprendeu na aula de metodologias ativas. Então, a Dani trabalhou esses assuntos com vocês na outra aula, e uma das metodologias é a gamificação. Acho que todo mundo já ouviu falar. Gamificação significa desde qual aluno é o vencedor, qual é o perdedor? Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é uma forma, é um conjunto de estratégia que ajuda os estudantes a alcançar muito os objetivos, aqui o princípio do engajamento. Então, é a forma como a gente vai ofertar uma proposta. Eu vou trazer uma diversidade, eu vou trazer materiais manipuláveis, que as crianças possam experimentar, que eles, em alguma medida, têm uma tolerância de erro. Eu não vou entender que se a criança errou vamos imaginar que ele está construindo uma torre. Se ele errou na distribuição das peças, tudo bem, ele pode recomeçar, ele pode tentar de novo. E ele tem um elemento que é autorregulante. Ele mesmo consegue descobrir se ele alcançou o final ou não alcançou o final da proposta. Então, se você trouxe um tangram para sua aula, entregou as peças para os estudantes, ou construiu as peças, como você preferir, e você desenhou um peixe na lousa, sem mostrar a posição das peças do tangram, e desafiou os estudantes a construir aquele tangram e ver quem conseguiria construir, essa é uma proposta que, em alguma medida, está gamificada. As crianças conseguem experimentar, testar, e elas conseguem verificar se elas alcançaram o resultado, sem que alguém tenha que ir lá e dizer, você errou de novo. Errar, nesse caso, não vai levar essa criança para desmotivação. Porque ele pode estar tentando construir o peixe e sair de lá com uma fruta, com um abacaxi, com
uma casa, com, enfim, uma outra construção. E isso permite que, a partir da experimentação, ele verifique se alcançou os resultados obtidos e se mantenha engajado na proposta. Então, vocês percebem como os conteúdos das aulas eles estão intimamente relacionados? O trabalho do professor demanda esse exercício de profunda teoria. Então, quando a gente está falando aqui no desenho universal sobre engajamento, eu preciso pensar como é que eu posso manter esse estudante engajado. Eu posso trazer uma notícia de jornal sobre a Copa do Mundo, e aí provavelmente eles vão ter interesse. Eu posso construir uma tabela de jogos com eles, ou usar uma pronta, e ir preenchendo o placar e comparando as possibilidades com as crianças. Se o time tal ganhar, com que time ele poderia disputar a final? Trabalhando pensamento de análise combinatória, tá dentro do campo multiplicativo. Isso é um conteúdo importante. E fazer perguntas para as crianças. Qual é a possibilidade de tal time jogar com tal time? Isso engaja os estudantes, porque você pega um porquê eu estou aprendendo. Por que eu preciso aprender a fazer análise combinatória? Por que eu preciso dominar o campo multiplicativo? Análise combinatória está contida dentro do campo multiplicativo. Por que eu preciso entender isso? Quando você engaja a sua turma numa proposta, com toda certeza eles participam mais. E no caso da Copa do Mundo, se você entregar a tabela e perguntar qual é a probabilidade de tal time enfrentar tal, eles podem ir verificando na tabela se no final esse confronto seria possível. Então, quando a gente fala desse engajamento, a gente está mobilizando diferentes formas de acesso a esse conteúdo, não tem um único jeito de estar acessando. A criança ela se mantém presente na atividade, eu vou usar a expressão criança muito nas minhas falas, eu trabalho com crianças pequenas, mas os estudantes, de modo geral, os alunos maiores, os adolescentes, eles vão se manter na atividade em exercício. Eu consigo fazer com que eles tenham uma atenção sustentada maior nessa proposta. Eu estou lançando mão de uma metodologia ativa para produzir isso, que é a gamificação, e eles conseguem verificando os próprios resultados. Então, em nenhum momento alguém aponta o dedo para ele e fala: você errou, você fracassou, você não consegue, você não pode. Porque a partir das tentativas, ele vai recomeçando, recomeçando até que ele alcance o seu objetivo. Então, acho que é um pouquinho o motivo, né, desse princípio do engajamento é relacionar com a afetividade, manter a motivação do estudante, fazer com que ele persista na atividade, que ele não desista e que ele mesmo verifique os resultados obtidos. Quando a gente pensa nos outros 3 tipos de princípios, a gente vai perceber que dentro de uma proposta de gamificação, eu também tenho a representação, que é o que eu estou ensinando para as minhas crianças, e eu também tenho o princípio da ação, que é o como Sim. essa aprendizagem. Né? Eles vão estar todos relacionados dentro de uma proposta, e a gente pode pegar um exemplo e esmiuçando. Mas no nosso roteiro, a Dani tinha colocado uma frase para a gente refletir sobre o DUA. Contribui para reduzir barreiras no processo de ensino? Eu vou dar 2 respostas. A primeira é numa perspectiva de arquitetura, que foi o exemplo que eu usei no começo da nossa aula. Se nós tivermos uma escada, nós vamos impedir o acesso de uma grande parte das pessoas. Então, se eu uso o desenho universal e uso o desenho universal para aprendizagem, eu já estou eliminando algumas barreiras. Você que é professor, professora, já leu a Política Nacional de Educação Inclusiva e sabe que essa expressão barreiras é a que é utilizada. A gente foge de um modelo médico em que o corpo é o problema, em que é esse cérebro neurodiverso que é o problema, e a gente olha para como o meio influencia essa aprendizagem. Né? O problema não está no corpo, mas talvez nas formas, nos recursos. Esses recursos às vezes são muito restritos, não conseguem atingir um grande grupo de pessoas, e a gente replaneja a nossa forma de ensinar. E ao usar o DUA, a gente já eliminou 2 barreiras, as arquitetônicas e as atitudinais. Mas as atitudinais, por quê? Porque uma das barreiras mais difíceis de serem superadas são aquelas que se relacionam com as nossas próprias experiências e nossas próprias crenças. Se eu acredito que todo mundo deve aprender por meio do ditado, eu já excluí uma grande parte das minhas crianças. Agora, se eu acredito que os meus estudantes podem aprender por meio do ditado, por meio de letras móveis, escrevendo em um aplicativo, gravando um vídeo, ensinando para o colega, brincando de escolinha, eu estou incluindo muito mais. E nessa perspectiva, o desenho universal nos ajuda a eliminar a barreira da atitude. E a barreira da atitude, às vezes, até é aquela que nos diz assim: então,
Já tentei ensinar o Adalto de todo jeito e ele não aprende. Quando a gente vai olhar, esse todo jeito foi apenas um ditado. Então, o desenho universal da aprendizagem ajuda na eliminação das barreiras e ajuda na implementação de uma política mais educacional, mais inclusiva, já na sua própria concepção, porque ele é uma filosofia. Então, se eu olho para a minha sala, para os meus estudantes, para as pessoas com as quais eu tenho que interagir, entendo toda essa neurodiversidade e aceito, eu já eliminei a barreira atitudinal. Isso faz sentido para vocês? Então, quando eu falo de DUA, eu estou falando de eliminação de barreiras. Eu estou falando numa perspectiva inclusiva, que aceita que as pessoas não são idênticas, que elas não vão aprender do mesmo jeito e também não vão aprender as mesmas coisas. Porque enquanto eu consigo fazer uma boa gestão da minha escola, nem sempre eu consigo fazer um bom arroz. As pessoas não são idênticas, elas são diversas. E o DUA, que afirma e confirma isso para a gente, elimina a barreira das atitudes, achando que todo mundo precisa saber fazer um excelente arroz. Não é verdade, só os chefes vão fazer esse arroz que a gente sabe. Não, Vou comer é de novo. mesmo porque cada um tem uma habilidade, né, Adalto? E outra, né? Uns gostam mais de doce, outros gostam mais de salgado, outros vão para comida, outros vão para panificação e assim vai, né? Então, Dani, aquelas olha, pessoas que fazem aquelas esculturas de chocolate, eu não tenho a menor habilidade para aquilo, né? Então, imagina. É, a mas sua a gente já fala, está chegando perto. Fala, você quer falar alguma coisa? então quero fazer uma conexão. A sua fala, ela está profundamente embasada em teoria, na teoria de Howard Gardner, que fala das inteligências múltiplas. Então, quando a gente vai discutindo educação, a gente pensa, nossa, mais uma coisa que eu preciso saber? Não, elas todas vão se conectando, Sim. elas vão formando uma rede que permite que a É, gente tome as melhores decisões na sala. Mesmo que nem sempre a gente vai dizer, aqui eu vou usar a teoria do Gardner, aqui eu vou usar, a teoria vai estar presente na sala. Agora vocês vão ver por que é que a gente está há 15 anos juntos. Você acabou de tocar no assunto, Adalto, é extremamente interessante que faz conexão com o que você falou lá atrás, né? A gente está estudando desenho universal para aprendizagem há pelo menos uns 30, 40 anos, né? A gente só identifica e nomeia, gente. Identifica e nomeia. Ah, legal, é isso que eu faço? Beleza. Eu só vou aprimorar. Eu vou aprimorando, eu não preciso parar na discussão e ficar estagnado na discussão. Eu vou discutindo e vou melhorando, discutindo e melhorando e ampliando, porque o que a gente quer é movimento e a escola é movimento, né? Não dá para a gente parar e falar assim, ah, mas será? Será que o desenho universal dá? Será que não dá? A experiência mostra que o que essa proposta, né, essa filosofia, ela é a que mais cabe quando a gente fala em educação inclusiva, né? E para eu já puxar o gancho, a gente tudo começou com o PEI. Tudo começou a partir do PEI, né? Porque é uma dor muito grande do professor, este documento. Então, como que é, Adalto, a gente correlacionar o desenho universal para aprendizagem e o plano de ensino educacional? Eu acho que já está mais do que respondido, né? Mas a gente precisa, assim, como a gente precisa fazer um fechamento, vamos tentar aí amarrar o desenho universal para aprendizagem e o plano de ensino educacional, que a gente precisa pensar em alguns aspectos que são específicos dos alunos. Por isso que é plano de ensino educacional individualizado. Então, acho que a Dani vai levando nossa conversa por uma conclusão. Sim, Recentemente, nós tivemos a publicação de um decreto que vai dizer para a gente assim: olha, não são os estudantes com deficiência que têm o direito ao PEI. É qualquer estudante que esteja precisando de algum apoio, de alguma intervenção específica, que esteja encontrando de forma permanente ou temporária barreiras para aprendizagem. E por que o DUA vai fazer sentido nesse contexto? Vamos pensar lá na origem do PEI. A gente assistiu a aula da taxonomia, a gente já trabalhou na construção de um PEI do nosso aluno, a gente
convidou a família e o estudante para participar dessa conversa com a gente já identificou quais são os interesses do aluno para garantir engajamento, a gente já identificou quais são as formas que eles aprendem melhor. Então, a mãe chega e fala assim, ele fica horas no YouTube. Então, esse é um aluno que aprende de uma forma mais visual e auditiva. Então, a gente já identificou esses canais de aprendizagem do estudante e já sabe que ele é uma criança que gosta de falar. Então, quando eu vou planejar as minhas atividades, eu vou levar em consideração todo esse PEI que foi construído, deste e dos outros estudantes que eu precisei fazer a construção desse documento. O documento não é só um papel burocrático. Dani falou, ele nos dá segurança jurídica, é verdade. Porque quando você leva uma proposta a partir de um PEI, você está tomando uma decisão, fazendo uma intervenção pautada na reflexão. E aí você fez um planejamento, agiu, com certeza vai avaliar, refletir, replanejar. E o PEI, você vai reescrevê-lo periodicamente, geralmente a cada 6 meses, talvez um pouquinho menos de tempo, de acordo com a necessidade que você tem dos seus estudantes, mas permite que você faça a sua ação, reflexão e replanejamento. Então, ele fica muito ancorado no PEI, né? É uma das origens dele. A gente não parte produzindo e planejando as atividades sem pensar em quem são os estudantes que a gente vai encontrar na nossa sala. Então, são dois assuntos que se relacionam intimamente. E a pergunta que viria depois seria, então, o desenho universal resolve todos os problemas? Claro que não. Não é verdade também. Ele vai resolver para a gente os problemas que estão na maioria das crianças. A gente consegue alcançar a maioria das crianças, mas ainda assim haverá estudantes que precisarão de uma intervenção diferenciada. A Dani falou dos diferentes níveis de intervenção, tiers, camadas, enfim, os diferentes nomes, e eu vou ter crianças que vão precisar de outros tipos de suporte. O DUA vai resolver bem as crianças que não têm uma dificuldade e vai resolver bem as crianças que têm uma dificuldade pequena. Mas as crianças que têm um grau de dificuldade maior precisarão também de um planejamento individualizado e direcionado para superar essas dificuldades. Se a gente pensar que só as atividades numa perspectiva de DUA vão resolver, a gente não vai atingir a todos os estudantes. Alguns deles precisam que você pense na aprendizagem individual deles. Nesses casos, a gente tem hoje muitos recursos para utilizar. Eu imagino que na sua escola você deva ter uma televisão, deve ter um rádio, deve ter um computador, deve ter uma impressora, deve ter um jogo, deve ter materiais manipuláveis e também deve ter, e se não tem, deve aprender a fazer o uso das inteligências artificiais. Muitas vezes você senta no seu computador para fazer o planejamento da sua aula e pode só fazer um pequeno ajuste usando uma IA. Então você pode pedir para que ela resuma o texto. Você pegou lá um texto sobre sustentabilidade e esse texto ele vai falar sobre o tratamento da água. Ou vai fazer uma discussão sobre saneamento básico e desigualdade, vai estabelecer uma relação entre pobreza, cor de pele e saneamento básico, dependendo da idade com a qual você esteja trabalhando. Você pode pegar esse texto e pedir para que uma inteligência artificial resuma. E ela vai fazer isso com muita velocidade. Você não precisa ficar procurando muitos materiais. Você tem recursos que facilitam o seu trabalho e precisa usá-los. Não precisa ter medo, não. O que a gente não pode fazer? Delegar para a inteligência artificial a tomada de decisão. Isso vai dar problema com toda certeza. A tomada de decisão é sua. Então eu vou trabalhar este texto e eu quero que a inteligência artificial produza um resumo. Você vai ler e verificar a qualidade desse resumo. Que quem conhece o estudante é você. Você vai fazer uma descrição para a IA. Eu tenho um estudante com déficit TDAH, com perfil desatento, então eu gostaria que você resumisse o texto, utilizasse palavras simples. Você precisa verificar se esse texto alcançou o seu objetivo, se ele está adequado. E ainda assim você vai lançar mão de um outro recurso. Você vai procurar um vídeo no YouTube que demonstre como acontece o tratamento da água, ou que mostre como regiões mais pobres do Brasil não têm acesso à água encanada. E às vezes as pessoas adoecem por causa disso. Então vocês percebem que a gente consegue, no meio da perspectiva do desenho universal, resolver muitos problemas, mas que ainda assim, algumas vezes, nós teremos que fazer uma intervenção muito individualizada. A ferramenta que vai dizer para a gente qual é o tipo de trabalho que a gente vai utilizar é o PEI. Então, por isso, esse documento é fundamental para que a gente possa fazer um bom planejamento de aula. Acho que era um pouquinho isso, Dani, que eu penso sobre esse assunto. Sim, você falou de uma coisa muito importante, né, Adalto? A gente usa a ferramenta ao nosso favor, a gente não fica refém da ferramenta.
porque a ferramenta está aí para nos auxiliar, do mesmo jeito que o jogo, o computador, a impressora, o vídeo do YouTube, está tudo aí para nos auxiliar, né? A gente não vai ficar refém de uma só coisa, ou a gente também não vai ficar refém da inteligência artificial. A gente tem que saber utilizar a nosso favor. Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas tudo se conversa, tudo tem um grande diálogo entre todas essas aulas, e a gente conversando sobre o PEI, de fato, o PEI ele é um documento norteador para essas especificidades. Mas quando a gente tem todo esse raciocínio pedagógico por detrás, vocês perceberam como facilita o nosso trabalho? Facilita o trabalho da equipe da escola num todo e facilita o nosso trabalho dentro da sala de aula. Então, a gente precisa aprender a usar os recursos. E a metodologias ativas, o RTI, o DUA, tudo são recursos. E o DUA ele vai dialogar com esses objetivos, com as estratégias, com as intervenções e com o plano de ensino individualizado, porque eu já tenho ali o macro, né? Aí, para eu individualizar, é muito mais tranquilo, né? Dependendo também da individualização que a gente vai fazer, mas é mais tranquilo da gente pensar, porque a gente já tem ali um roteiro previamente delineado, né? O que sai para um ou para outro fica muito mais tranquilo da gente estar organizando isso dentro da estrutura da sala de aula e dentro da estrutura da escola. Adalto, eu quero de coração agradecer demais a sua contribuição, porque nada melhor você que está dentro da escola, na gestão, para você trazer trazer essa realidade do chão da escola, porque é muito importante. Eu sou técnica, né? Eu sou a técnica que sentia essa dor e tô levando, né, aí para a gente conversar um pouco sobre isso, para trazer essa estrutura, para a gente pensar nesse raciocínio pedagógico. Estou voltando às minhas raízes, né, de pedagoga, mas assim, para a gente, com esse olhar de raciocínio pedagógico, para a gente pensar nesse delineamento para o professor não ficar refém, para o professor não adoecer, para a equipe da escola ter ser coesa, né? E pensar no nosso objetivo final sempre vai ser o aluno, né? Mesmo porque é ele que está na escola e a gente está lá só por causa dele. A gente não Perfeito, está Dani. A lá gente por fez uma outro aula rápida. motivo, A gente fez uma aula né? rápida para completar essa sequência. Então, se os nossos convidados, nossas pessoas que estão assistindo hoje, assistirem todo o conteúdo, eles vão ter mais do que uma aula, um curso. E para quem ficou com a gente até o final, a gente vai deixar, acho que é importante, você que ficou aqui, persistiu, nós fizemos uma passagem muito rápida sobre o conceito, sobre a origem, sobre os princípios, relacionamos isso com a taxonomia, relacionamos com as RIT, relacionamos com já até me perdi, com a metodologia ativa, demos alguns exemplos muito rápidos, Problema. e às vezes você pode ficar com aquela vontade de, eu queria mais, eu queria entender melhor. Então, nós vamos deixar na descrição alguns materiais que você pode recorrer. Então, tem livro, um livro importante, que ajuda muito na fundamentação, tem artigo, vamos deixar textos aqui, artigos Sim, links na internet para que vocês possam consultar e se aprofundar no tema. A aprendizagem aqui no vídeo está usando só uma das modalidades, mas ainda existe a possibilidade de vocês lerem, de vocês escreverem aquilo que vocês consideraram importante nos comentários desse vídeo, discutirem mesmo, utilizarem a área dos comentários como se fosse um fórum, um chat, para que vocês possam conversar, trazer exemplos, colocar referências. Então, vocês precisam agora se apropriar dessa ideia do DUA e utilizar essas outras formas de interação, de representação, se a gente quiser utilizar o nome do princípio do DUA, com essa nossa aula, para que vocês possam
se ajudar, para que vocês possam testar os conhecimentos de vocês. Tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende assistindo, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende falando. Então, acho que é importante que a gente use o conteúdo dessa nossa aula ainda nesse vídeo e que vocês deixem comentários aqui para Dani, para mim, falando um pouquinho se ajudou, não ajudou, se você já ouviu falar, se você não ouviu falar, se isso era novo para você, ou se você já ouviu falar muitas vezes disso, mas ainda tem dificuldade de aplicar. Pergunte quais são as dificuldades. A sua dificuldade pode ser de outra pessoa e pode ter uma outra Sim, pessoa ainda que tem uma solução para sua dificuldade. Então, façam o exercício de colocar o Duo em prática, leiam os materiais que nós vamos deixar nas referências e discutam aqui nos comentários para que possa cada vez mais consolidar a aprendizagem de vocês. Eu agradeço bastante o convite, Dani. Eu aceitei assim que você fez, porque imagina. é um tema que eu acho importante. A série que você construiu de aulas para esse curso, eu acredito que tem uma coerência interna muito madura e que ajuda os professores e professoras do Brasil a melhorar suas práticas educacionais. Então, É, eu tenho muita é, gratidão pelo convite. a intenção é trazer essa articulação, né, Adalto? Porque, assim, trazer essa articulação e como essa articulação dá sustentabilidade para a escola. E promover a discussão sempre, porque promovendo a discussão a gente está levando o ensino e a educação além dos muros da escola. É essa a intenção, né? Gente, obrigada. Adalto, muito obrigada. A gente continua aí conversando. Vamos ver se a gente vai fazer alguma outra aula. Quero muito falar sobre comportamento, sobre esse engajamento para o comportamento, porque acho que é outra dor muito grande do professor e a gente precisa trazer, a gente precisa conversar sobre isso, porque às vezes também o professor fica meio perdido sem saber por onde começar a motivar essas crianças de hoje, né? Com toda essa tecnologia, com todos esses estímulos. Então fica aí o convite para vocês. Acessem o canal do Adalto, lá, o Papo com Parré. Vão lá que também tem vídeos ótimos que gente, que foi como a gente falou, a gente quer promover a discussão e articular conhecimento, tá? E construir toda essa arquitetura. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo no coração de vocês. Obrigada, Adalto, e até.